Então, assim, eu não tinha nada realmente, assim, tava zerada na lona, só com a vontade de reconquistar tudo de novo, né? As coisas que eu deixei para trás. Eu peguei esses 20 mil, depois eu peguei mais 11 mil, e depois eu fiz uma renovação, fiz aquela coisa que eles fazem lá, uma renovação. E se eu continuasse pagando como estava, eu ia pagar 281.246,20. 281 mil eu ia pagar a minha dívida, que não chegou a ser 40 mil reais que eu peguei com o banco. E aí ele me passou uma proposta de 77 mil, pagos em 36 vezes. Dri, tô muito feliz de falar com você. Ai, tô muito feliz mesmo. Porque, né? Eu sempre falo que a gente acredita sempre nas coisas. Sempre, eu sempre acreditei em tudo. Mas tem umas coisas que se você me contasse que dava pra fazer, eu ia falar assim, vamos tentar, vamos ver o que acontece. E o seu caso, acho que foi um caso assim que veio pra carimbar duas coisas que eu tinha muito forte, que dava pra negociar estando em dia e que não ia ficar com nenhuma restrição no mercado financeiro. Você é prova disso. E dá pra ter o nome limpo e até realizar o sonho da casa própria negociando. Então, eu tô muito feliz de falar com você. E eu tô nem conseguindo disfarçar. Muito obrigada. Boa noite, Dade. Boa noite para todo mundo que tá assistindo. Imagina eu, né? Eu tô muito feliz também. É uma coisa que para mim, não, as coisas ainda, eu tô assimilando ainda tudo isso, né? Porque quando eu comecei a conversar contigo sobre as negociações, eu não tinha ainda noção do que eu tinha conseguido fazer. E para quem está assistindo hoje, eu tive nesse lugar, sabe, perdida, assim, sem saber o que eu vou fazer com a minha vida financeira, que estava uma situação caótica e eu não estava conseguindo controlar as coisas e eu precisava de ajuda, realmente, assim, eu precisava saber o que eu vou fazer para eu saber lidar com o meu dinheiro. E não ficar mais nesse aperto, nessa angústia, sem saber se eu vou conseguir honrar com as minhas dívidas quando cair o meu dinheiro lá na conta, sabe? E todos os meses aquela agonia, porque descontava. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Ia no banco, cada vez que eu ia no banco, vinha mais endividada, porque eles ofereciam mais empréstimos, né? A gente tá ativo no mercado, tá com contra-cheque bom, tá? Eles ofereciam mais dinheiro e a gente achava que aquilo ali fosse resolver. E não, eu fui me enfiando num buraco, criando aquela bola, a famosa bola de neve, né? E vai juntando uma coisa na outra e renova. E quando vê assim, uma dívida que um valor que tu nunca pegou na vida, tu tá devendo. E aí quando eu vi, eu tava com uma dívida de 200, eu não cheguei a pegar 40 mil do banco para fazer reformas, e eu me mudei, né, para minha cidade, então assim, eu estava tentando reorganizar a minha vida, e aí quando eu vi, eu estava com uma dívida de quase 300 mil com o banco, que eu teria 8 anos para pagar, e eu não sabia o que fazer da minha vida, e eu não sabia como eu cheguei nisso em tão pouco tempo, porque isso não demorou um ano, eu já estava endividada dessa forma, né? E sem nenhuma orientação, sem saber o que fazer realmente, porque isso não é uma coisa que é agora, né? A gente sabe que é uma coisa da falta de educação financeira que a gente tem da vida toda, que a gente vai fazendo as coisas da forma que dá, Sim. Da forma que sabe, e não se atenta a aprender, a adquirir esse tipo de conhecimento, né? E vai levando a vida desse jeito. Até chegar nesse ponto. Para que a minha empolgação não me deixe ser mal educada, se apresenta para a galera, fala seu nome, com o que você trabalha, onde você mora. Você tem a sua filhinha? Sim, eu sou a Adriana, eu sou jornalista, eu me formei em jornalismo, fiz mestrado em comunicação, doutorado em comunicação, e logo que eu terminei o doutorado, eu passei num concurso para ser jornalista do Exército. Então, assim, foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu recém tinha me separado, eu saí de uma separação sem nada,
eu recomecei, isso foi em 2020, eu estava recomeçando a minha vida do zero, realmente, assim, eu não tinha carro, não tinha nada, eu não tinha casa, eu pagava aluguel, eu vivia com uma bolsa de R$ 2.200, eu e a minha filha, e aí entrei no Exército, né, nessa seleção para oficial temporário, e, e aí, nossa, a minha situação financeira mudou bastante, meu contra-cheque, né, triplicou o valor do meu contra-cheque e eu fui faceira ali, achando que estava, né, com muito crédito, queria fazer tudo muito rápido, porque eu queria, né, tem aquela coisa também que a gente quer, né, se realizar né, nessa questão financeira, né, por eu ter saído de um relacionamento de 18 anos, sem nada, assim, então, assim, eu precisava fazer muitas coisas para mim, para minha filha. Então, assim, a gente quer tudo muito rápido e a gente acaba fazendo isso, né? Que é uma coisa que tu coloca muito bem, assim, que eu me senti muito bem quando eu comecei a te ouvir e te acompanhar nas redes sociais, que a gente não tem que se culpar, né? Porque é uma consequência, é uma coisa que a gente acaba querendo fazer o melhor. A gente nunca vai fazer uma dívida para prejudicar alguém, né? A gente quer fazer o melhor para nossa família, a gente quer fazer o melhor para a gente. E a gente acaba fazendo coisas erradas por não ter esse conhecimento financeiro, da educação financeira, né? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Dri. Eu não sei se você falou quando você se apresentou. Não. Cara, você tem cara de ser Eu já tenho quase 40 anos. Quase 40 anos e teve um relacionamento de 18 anos, por isso que eu perguntei. Essa minha situação financeira, ela vem em decorrência de eu ter saído desse relacionamento, né? E foram muitas coisas que a gente conquistou durante esses anos juntos, né? Que é o pai da minha filha. Então, assim, eu abri mão de tudo, porque, né? Coisas da vida, né? Eu queria realmente mudar a minha vida. E eu não estava... Eu sempre fiz muita coisa em função da minha carreira. Eu queria ter um bom currículo, tanto é que eu fiz, né, continuei estudando, eu queria, o meu objetivo principal é ser professora universitária, então eu cheguei já a dar aula, né, durante o doutorado, a gente dá, então assim, eu sempre fui buscar, eu sempre fui muito determinada na busca dos meus objetivos, né, então assim, essa minha vontade de querer fazer as coisas, às vezes acabava, né, me colocando nesse tipo de situação, até mesmo em função os meus estudos, né, eu tinha que ter um investimento, eu deixava muitas vezes de fazer muitas outras coisas para investir nos meus estudos, mas não me arrependo hoje, né, em função que eu sei que a gente acaba tendo um retorno desse investimento na nossa carreira profissional. Então, assim, eu tava... eu, a minha filha de 3 anos na época, né? E continuei buscando as coisas, aí entrei nesse concurso do Exército, é um concurso temporário, eu tenho até 2028 para concluir o cargo. Eu ia te fazer essa pergunta, desculpa te interromper. Quando você sai do casamento em 2020, você entra no Exército, tava com bolo de dívida ou tava vivendo? Eu saí sem nada, mas também saí. Mas eu pagava aluguel, eu não tinha nenhum... meu carro eu deixei, minha moto eu vendi para fazer uma cirurgia na minha filha, que teve um probleminha de saúde, um cisto tireoglossu, eu tive que... Então, assim, eu não tinha nada realmente, assim, tava zerada na lona, só com a vontade de reconquistar tudo de novo, né? As coisas que eu deixei para trás. Então, isso me deixou também muito querendo fazer tudo acontecer em pouco tempo. Imagina, são 4 anos que eu consegui adquirir todas as coisas que eu deixei para trás. Então, assim, chegou uma hora que eu vi que as coisas, meu Deus, eu tô muito acelerada e eu vou me embananar aqui de uma forma que eu não vou conseguir sair. E aí foi que eu te encontrei. O que eu quero entender com você? Sempre quando alguém me fala assim, pô, cheguei a dever 300 mil reais. Eu tô com um registrado na minha mesa aqui de 300 mil. Fala, cara, o que você fez com 300 mil? Igual eu, que devia 126 com 24 anos. Eu devia menos que você. Então, assim, conta um pouco pra gente como é que esse endividamento aconteceu. Foi um empréstimo só? Foi empréstimo com cartão com limite? Conta um pouco de como que foi até chegar na bola de neve. Quando eu comecei a analisar, nem eu sabia como, né?
Antes de pegar a evolução da dívida, antes de pegar os contratos, nem eu sabia como eu tinha chegado nesse valor, porque a gente não tem noção de como as coisas chegam nesse ponto, né? Eu tava, né, tranquila ali, vivendo minha vida, e voltei para Santa Maria, voltei para fazer, para organizar minha vida aqui. Eu tinha feito um empréstimo para reformar a casa, né, onde era da minha família, que eu ia ficar um tempo, que eu tinha pretensão de comprar uma casa, mas por enquanto eu recém tinha comprado um carro, então eu estava ali ainda, tinha uma prestação alta para pagar e tal. Aí eu peguei 20 mil. Aí depois eu fiz eu peguei esses 20 mil. Depois eu peguei mais 11 mil. E depois eu fiz uma renovação. Fiz aquela coisa que eles fazem lá, uma renovação. Quando eu vi, já tava 100 mil. Aí veio um troco de 11 mil. Na verdade, veio um troco de 11 mil, tá? Depois, a prestação ficou muito alta. Eu comecei a me apertar e eu saí da casa onde eu tinha reformado. Eu fui pagar aluguel. Porque não deu certo lá. Enfim, né? É a casa dos meus irmãos também. Então, assim, eu queria ter um lugar meu com a minha filha, mais perto onde eu trabalho. E aí resolvi, não, vou pagar aluguel porque eu preciso ter o meu canto, eu da minha filha, minha privacidade. Só que eu já tinha feito todo o investimento lá na reforma, né? E me mudei e eu não tinha móveis, aí eu tive que comprar móveis, o básico ali, geladeira, fogão, essas coisas. Então, assim, foi um ano que eu adquiri muitas coisas e acabei tendo prestações altas, coisas para casa, né? Quando eu vi, eu tava com uma prestação muito alta, não tava conseguindo pagar aquela prestação. Pedi mais 5 mil. Aí fui lá, né, pedi pra ver se tinha como diminuir o valor, porque aquilo era descontado todo mês meu salário. Eu tava pagando aluguel, tava pagando a prestação no meu carro, tava pagando o empréstimo que eu já tinha renovado e já tava com prestação muito alta. E quando eu vi aquele valor lá de 40 mil no máximo, tava em 280 mil. E eu não sabia como que tinha chegado nesse ponto, porque aí de 36 vezes foi para 96 e eu tava assim, meu Deus, eu vou ficar 8 anos pagando um negócio que eu nem sei quando que eu peguei esse dinheiro. E aí quando eu peguei a documentação, aí eu consegui lembrar. Tá, foi essa vez aqui que eu me apertei, fui lá e peguei mais 5 mil. Foi essa vez aqui que eu fiz uma renovação e recebi um troco, sabe? E aí que eu comecei a me orientar e ter noção realmente do que eu tinha feito. Porque até então era tudo no telefone, conversando com o gerente. A gente tem aqui, ó, mais 5 mil, se tu quiser, sabe? Assim, tudo muito amigável, uma coisa assim que eu lembro assim que eu senti o alívio, assim, tá. 5 mil vai dar para aliviar, vai dar para pagar o IPVA, vai dar para pagar não sei o quê. E assim, início de ano, eu nunca me preparava, sabe, para aquelas contas, os impostos, aquelas coisas todas, porque realmente eram coisas que antes na minha vida eu não tinha essa preocupação. Quem cuidava disso, né, era o meu ex-marido. Então, assim, eram coisas que eu não me importava, porque realmente eu não sabia que tinham que ter esses cuidados, né. Eu fiz questão de explicar, Adri, desculpa te interromper de novo, tem um delay do Instagram aqui, mas eu estou interrompendo para fins didáticos, pedagógicos. Eu fiz questão de falar para a Adriana contar bem devagarinho o que aconteceu com ela, porque quando as pessoas escutam uma dívida de 240 mil, tá, bonita desse jeito, deve ter o quê? Comprado uma mansão, um HRV e, né, torrou tudo com bolsa da Prada e, cara, pegou 10 mil para uma reforma, mais 20 mil para uma reforma, mais 11 mil de novo, depois mais 5 mil. Não foi para futilidade. Eu montei a minha casa, né? O quarto da minha filha. Então, exato. Coisas. Então não na foi verdade, futilidade. Assim, as pessoas às vezes acham, né, que eu sou que é pra gente trabalhar com a imagem e tal, né? Eu sou jornalista, então tem essa coisa de querer gastar, ser consumista. Eu não tenho esse problema, Dade, eu não compro nada na internet. É muito difícil, assim, eu ir numa loja, assim, eu vou poucas vezes no ano, compro o que eu preciso, sabe? Então, assim, gosto de comprar coisas para minha filha, obviamente, né? Ela cresce mais rápido, então, assim, eu não sou consumista, sabe? Não são gastos, isso é uma coisa que
eu nunca tive esse problema. Como eu sempre me preocupei em investir nos meus estudos, né, eu fiquei 15 anos estudando, né, para chegar num patamar da minha carreira, assim, e ter um bom currículo para eu continuar buscando meu objetivo, que é, né, passar no concurso para professora universitária. Então, assim, nunca fui muito preocupada com consumismos, sabe? A minha casa é muito simples, as coisas que eu tenho na minha vida, sabe, são simples. Mas como eu cheguei nesse valor de 280 mil, é uma coisa que não dá muito, assim, que eu só tive noção realmente quando eu peguei os documentos no banco e olhei, tá, isso aqui, o que eu fiz com esse dinheiro? Sabe? Eu não fiz nada além do que eu precisava fazer. E aí isso é uma coisa que me deixa a consciência muito tranquila, sabe? Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tô pagando ainda, não tô com o nome sujo, mas me apertei, fiz toda essa... Mas foram consequências de uma coisa que eu queria fazer muito rápido. Eu queria reformar a casa, que para mim era uma obrigação, sabe? Eu queria morar lá um tempo, mas eu queria reformar, porque era como se fosse uma dívida que eu tinha com a minha mãe, sabe? Era uma coisa assim, que tu acaba fazendo, assim, uma coisa que tu vai fazendo outra, e aí, tá, eu posso fazer, eu tenho meu dinheiro garantido ali. Se eu não fizer agora, eu não vou fazer. Eu tenho 8 anos para investir, né, em alguma coisa. Quando eu sair do exército, eu vou continuar sendo jornalista, vou continuar com a minha carreira, né? Mas nesse tempo eu não posso gastar dinheiro com bobagem, né? Eu tenho que adquirir as minhas coisas. Sim. Olha lá, aproveitar a oportunidade, né, Dri? E o que eu quero entender com você é assim, Dri, por você ter um salário que é acima, vamos assim dizer, e eu não acho que esse é um salário, ai meu Deus, do outro mundo. É um salário de servidor público, que no seu caso é um salário de militar. Você estava acostumada a viver com 2 mil. Então, aconteceu de você estar com essa dívida que ficou imensa por causa do prazo. E aí eu quero saber o seguinte, antes de você me conhecer, Dri, como é que estava a vida real? O que você estava passando que você começou a entender que aquilo ali não era normal e que era um caos? Recebia o salário? A primeira coisa que me chamou a atenção, assim, no método, no teu método, porque eu já acompanhei antes, né? Eu estava já tentando, porque no início do ano de 2022 eu fiz um levantamento de coisas que eu precisava melhorar na minha vida. E assim, eu faço porque são coisas que realmente dão certo. E uma delas era fazer um curso, adquirir conhecimentos em educação financeira. Curso de finanças, eu tenho ali na minha listinha. Que são áreas da vida que eu quero melhorar, sabe? A área da saúde, eu consigo cuidar muito bem da minha saúde, exercício físico, alimentação, faço isso com a minha filha também, sabe? Então, na área da saúde está tudo bem, só manter. Criei o hábito já e há 4 anos eu consigo manter. Aí tem a parte do dinheiro, né? Tem a parte dos relacionamentos e tem um outro setor, agora esqueci. São quatro como? Espiritualidade. Isso, espiritualidade, é o quarto. Eu também busco coisas na área de desenvolvimento pessoal para conseguir dar conta dessas coisas, que só ir fazendo não dá, né? Então agora eu também estou fazendo um curso de desenvolvimento pessoal. E aí essa parte da fé, da espiritualidade, muito, muito certo, assim, tá dando para mim. Faço a minha terapia em dia, sabe? Tem as coisas dessa parte espiritual e tô sempre alimentando isso, a parte da saúde, ok, e a parte de relacionamento sempre fica por último, né? Mas a parte de dinheiro era uma coisa que estava me incomodando muito. Aí em 2022 coloquei isso, vou fazer isso, vou ter que fazer E chegou agosto, eu tava assim, num caos, que eu não sabia mais para onde correr. E aí eu comecei a procurar. É agora que eu preciso. E é na hora do desespero que a gente consegue, né? Às vezes não dá mais para enrolar. Aí comecei a ver, né, na internet, pessoas que fazem esse tipo de orientação e mentorias e cursos. E aí, acompanhando já outras pessoas, outros profissionais da área, aí apareceu tu falando ali no Instagram, e aí o que me chamou a atenção é que a tua história era muito parecida com a minha, sabe? Assim,
pessoa sozinha, né? Tu contava as histórias ali, uma pessoa sozinha que não sabia o que fazer e era como eu tava me vendo ali, né? Eu não tinha nem pra quem conversar e desabafar e pedir, sabe, uma orientação. E aí eu precisava de uma pessoa, um profissional, né? Que eu conseguisse confiar e seguir as coisas como deveriam ser feitas, sem muita enrolação, né? Porque às vezes alguns que eu acompanhava, assim, ficava aquela enrolação e eu, tá, vou comprar esse curso ou não, sabe? E aí, quando tu falou ali, eu fiz a semana, né? Acompanhava outra. Acompanhei toda semana, tá? Eu compro ou não compro, assim, era o meu limite do cartão de crédito, assim, ó, só depois dessa conta que eu não consegui pagar mais. Porque minha conta do cartão de crédito estava muito alta. Eu ainda estava com limite, dava, porque, óbvio, meu limite do cartão de crédito é muito alto, por isso que eu tô, né, por isso que eu tive que fazer essas renegociações, porque o meu cartão de crédito sempre foi muito alto. Então, isso foi aí que eu consegui identificar, né? Então, assim, era a última coisa que eu podia fazer, assim, a última cartada, né? E no meu... Eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu tô muito interrompendo você. A jornalista entrevistando, sendo entrevistada, né? Eu tô aquela jornalista mal educada que interrompe o entrevistado. Mas eu quero saber o seguinte, Dri, você me conta que você foi buscar e aí entre educadores financeiros aparece meu anúncio. Na semana, cara, que ficha que caiu? O que você descobriu? O que você viu? Assistindo, com certeza tá precisando muito, como eu tava na época, e eu ouvia as histórias e não acreditava que era possível. Mas, assim, quem tá assistindo tem que ter em mente uma coisa, que isso não é uma coisa que não vai ser o curso que vai resolver, não vai ser comprar o curso que vai resolver, não vai... o que é que tem que ter... O que mais conta, que eu acho que mais importa nessa decisão de comprar o curso, de fazer o curso, é estar com disposição de fazer as coisas acontecerem. Não adianta comprar o curso, chegar lá na primeira semana, mas eu tenho vergonha de ir lá falar com a gerente, mas a gerente fica falando no WhatsApp, tem que incorporar o personagem e ir, sabe? Tem que pensar, não, eu preciso fazer isso acontecer. E são coisas muito simples que tu ensina, na verdade. São coisas assim, ó, manda isso aqui, é copiar e colar, vai lá, faz isso, faz... São passos que, assim, qualquer pessoa que tenha um mínimo de discernimento, ela consegue fazer. Não precisa ser uma pessoa com muito estudo, não precisa... É simplesmente copiar e colar o texto e mandar, é ter a postura, é ter a disposição, realmente, é estar determinada. Eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais ficar vendo o meu salário ser descontado... quase a metade do meu salário ser descontado pelo banco e de um valor que eu nem sei onde foi esse dinheiro, da onde que eu peguei esse dinheiro. É injusto tu trabalhar, tu estudar a vida inteira para chegar, passar num concurso e chegar no início do mês e ver o teu salário ser descontado em juros. Não é um valor que tu gastou, que seja, gastou com o que tu quiser, mas não é o que tu tá devendo, é um abuso aquilo, sabe? E era assim que eu me portava pro banco, sabe? Olha, eu vou pagar isso aqui. Eu sei que eu tenho dívida com vocês, mas eu não vou pagar o que eu não devo. Eu vou pagar o justo. E era exatamente dessa forma que eu acho que deu muito certo, porque eles viram que eu não tava sozinha. Eles viram que eu tinha uma orientação, eles viam que eu sabia que eu estava falando, sabe? E é tudo uma questão de tu se decidir, não, isso aqui não tá certo, eu não peguei isso aqui, eu não devo isso aqui pro banco. Por que eles estão fazendo isso comigo, sabe? Era uma coisa assim, gente... E era isso que eu queria saber de você. Foi na semana que caiu essa ficha ou já foi nessas lives de preparação eu nem faço? Sabia que era injusto, na verdade, eu nem sabia de onde que tinha saído aquele valor. Eu nunca tinha pego esse valor na vida. Eu nunca tinha tocado nesse dinheiro, sabe? E assim, quando eu vi, eu tava devendo por 8 anos, eu iria pagar uma dívida que eu não fiz, que não era justo, era juro em cima de juro.
E aí quando tu começou a falar, não, reduz em 3 vezes menos, 3 vezes, cara, isso não é possível. Isso não é possível. Não, não, eu vou fazer, mas assim, eu fui confiante porque eu tenho o meu pilar da fé tá ali, né? Tá alimentado. Então, assim, eu vou porque, não, se ela tá dizendo, se já aconteceu com ela, isso é uma coisa que eu acho né, eu tenho essa coisa que eu gosto de compartilhar conhecimento, então, assim, é uma coisa que eu valorizo muito nas pessoas, e tu é uma pessoa que tu compartilha as suas experiências, e aí eu comecei a confiar nisso, não, se ela passou por isso, trabalhando dentro de um banco, né, e isso foi tão traumatizante, pegou tanto que hoje ela está querendo ensinar as pessoas a lidar com isso, a ter esse gerenciamento, né? Então, assim, ela sabe o que ela está falando. Então, eu sempre com essa ideia, sabe? E aí, peguei e continuei acompanhando até o final. E aí eu lembro, assim, que eu escutava os outros vídeos do YouTube, né? E tava sempre vendo algumas outras coisas, assim, bem antigas, assim, que tu posta lá, lavando a louça e fazendo outras coisas sabe, fazendo realmente uma imersão para entender o que era, porque tu falava muito em método, né? Eu, como sou uma pessoa que sou metódica, assim, né, em questões, né, acadêmicas, por ter estudado, né, pesquisado e tudo, não, se é um método, se fizer certo, vai chegar no resultado, sabe? E aí eu fui criando isso realmente. Eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou... Aí fui tentando entender o método, mas assim, antes de entrar e comprar o curso, não tem como a gente saber o que é o método, porque daí tu falava nas técnicas, T1, né, T2, T6, e aí eu ficava pensando, o que será isso, meu Deus? O que é isso? Que é essa... E vou até me justificar. E vou até me justificar. Eu vou até me justificar. Isso tem uma coisa que eu falo muito, né? Na semana, eu entrego um mapa na mão das pessoas. Eu falo, ó, você vai passar por clareza, você vai passar por preparação, que é proteger o seu salário, levantar o valor justo, e aí você vai para a negociação. E eu falo sempre aqui nas redes sociais que as técnicas de negociação variam sim para cada caso. Você sabe hoje, né, Dri, que varia de acordo com o mapa, se é o banco da conta salário. Então, tem uma coisa que eu falo para todo mundo que é impossível eu colocar aqui na internet. Uma técnica que a pessoa vai fazer e vai se lascar. Por quê? Sem método, sem entender muito bem o caso dela, sem passar por todas as etapas que você sabe que você passou, que é a etapa de preparação que eu vou mostrar na semana. A técnica de negociação vai depender do seu caso. E quem montou sua técnica foi você, né, Dri? Olhou seu mapa, viu. Então, assim, e eu entendo essa curiosidade, porque eu falo das técnicas, eu falo, ó, nesse grupo é tal técnica, tal. Não vou dar spoiler da semana, mas eu entendo o que você quis dizer. Por quê? Mas é uma coisa que eu consegui me controlar, é fazer a primeira parte do curso, que é para se preparar emocionalmente, né? É ter a clareza do que a gente quer. Isso, eu acho que assim, eu não pulei nenhuma etapa. Eu concluí o curso, assim, muito rápido, porque eu lembro que eu ficava sábado à noite, assim, querendo, madrugava mesmo, maratonava, assim, porque eu queria fazer as coisas acontecerem muito rápido. Tanto é que em 15 dias eu já estava com o curso pago, né? Lembra que eu comentei lá? Eu consegui, antes de qualquer coisa, antes de conseguir os documentos das dívidas, eu tive que ir para o Procon, né? Fui até o Procon. Consegui alguma coisinha ali, mas eu tava com problema de receber o meu salário, né, em outro banco. Já tinha outra conta, mas deu uns 2 meses de atraso lá. Mas, assim, o banco ajudou bastante, assim, o pessoal lá do banco viu que realmente eu tava determinada a não querer mais que descontasse do meu salário, né? E aí eles fizeram uma transferência para poupança, eu consegui tirar da poupança. Aí o meu cheque especial lá, né, girando, tá até hoje, né, porque eu ainda tô em negociação do cheque especial, que é a última coisa que falta, mas não vou pagar juro dele. Vou conseguir uma negociação com abatimento total dos juros também, vou pagar agora, que é a última dívida que eu tenho com o Banco do Brasil, graças a Deus. Mas voltando lá, então, né,
essa semana, né, durante a semana, eu tava já determinada que eu não queria mais isso pra minha vida, que eu não queria mais ficar nesse aperto, que eu precisava ter um controle sobre a minha vida financeira, minha saúde financeira era importante também. E aí eu vendo né, trazendo os exemplos, vendo as pessoas falarem que tinham conseguido, e aí eu depositei toda a minha fé nisso, sabe? Eu vou fazer, não, é um método, vai dar certo. É uma pessoa que já passou por isso, com certeza tem uma experiência que é diferenciada, né? Quem sofre, né? Aquela coisa, né? Quem apanha não esquece, né? E que isso faz parte do processo também. E é uma coisa que eu coloquei lá na mensagem do início de ano, lá que tu pediu pra gente compartilhar, né? Nos nossos sentimentos. É uma coisa que a gente... O processo, ele não é só ir lá pagar a dívida, né? Conseguir fazer uma negociação. O processo, ele é um hábito que a gente vai criando na nossa vida, assim como a gente cria em qualquer outro setor, né? Dia após dia, fazer as coisas como tem que ser feitas, não esquecer que a gente está numa educação financeira e que é para a vida toda, né? E aplicar isso todos os dias quando vai no mercado, quando a minha filha quer uma coisa que eu não posso dar, eu tento explicar para ela, até para ela não cometer o que eu estou cometendo hoje. Se eu tivesse essa conversa franca, né, os meus pais tivessem me passado isso, até porque eu acho que nem eles sabiam, né, como fazer as coisas, né, isso é uma coisa que a gente vem trazendo, né, nas nossas famílias, né. Então, assim, fazer isso com a minha filha também, para mim, é importantíssimo, sabe? Dar esse suporte dela saber como controlar o dinheiro, como saber gastar o seu dinheiro com coisas que sejam importantes. Sim, sim. Aí eu quero que você conta, Adri, você colocou bem assim, ó, que você na semana conquistou a certeza que era possível. Foi o que você colocou para mim no raio-x, né? O raio-x é uma entrevista que eu faço com os meus alunos logo que eles entram. Você colocou que você teve a certeza que era possível, ou seja, você não teve nenhum resultado na semana. Você acha que viu o que estava acontecendo e falou, vou esperar acabar a semana para ir no banco. Tem gente que vai no banco na semana, né? Aí eu falo, não, espera. E aí você decidiu entrar no método, começou a fazer. Qual foi o primeiro resultado que você teve? Conta aí essa história da nota do curso e do seguro. Eu achei muito legal a comparação aí eu fez. Eu comprei o curso, eu recebi a mensagem. Eu estava até recapitulando das mensagens nos e-mails ali. Eu recebi dia 13 de outubro a mensagem, né, de boas-vindas do curso. Aí eu demorei ainda uns 2 dias para começar, e eu lembro que dia 5 de outubro eu anotei, peguei um caderninho, que é esse meu bloquinho aqui, anotei, comecei o curso. E ali fui vendo as primeiras aulas, né? E já eu não pulei etapas, né? Mas eu já queria que as coisas funcionassem, que as coisas acontecessem. Eu lembro até que eu mandei uma mensagem para o plantão, para ti, falando que eu estava já com a segunda prestação do carro atrasada, e aí eu queria fazer uma revisional de juros. Antes de entrar no curso, eu já tinha até pesquisado e tinha uma advogada que me ligava todos os dias. Ah, não, porque tu vai conseguir ainda 8 mil de volta, porque o teu financiamento do carro tá com não sei o que abusivo, não sei o que. E aí outras pessoas me falando, não, isso daí, se tu fizer, não é legal e tal. E aí eu ficava, né, em dúvida. Consultei uma outra advogada que é pessoal, né, assim, pessoalmente. E ela disse, pelo que eu vi aqui no teu não vale a pena. Não. Só que, claro, essa advogada que estava entrando em contato comigo, que disse que ela é daquelas empresas que fazem, né, um negócio... E aí eu fiquei desconfiada. E essa advogada que era conhecida de uma amiga minha, ela disse, não, Adriana, não adianta, tu não vai conseguir isso aqui. Não. Aí depois tu me disse, não, eu não recomendo que faça isso. Eu disse, então não vou fazer isso. Mas pra mim o que tava pegando era a prestação do carro. E eu naquele desespero, meu Deus, não vou conseguir pagar e vão me tirar esse carro. E aí eu falei pra ti, tô com 2 prestações do carro atrasado, o que dá pra fazer, não sei o quê. Aí tu falou que não era
legal fazer a revisional. Isso na primeira semana, primeiro plantão que eu entrei, né? E tu, calma, faz as aulas, que é normal as pessoas entrarem, ficarem, né, querendo fazer tudo acontecer. E eu sou assim naturalmente, tanto é, né, que eu entrei nessa jogada aí de me endividar. E aí eu fui vendo a questão do seguro prestamista. Onde é que eu tinha seguro prestamista que eu consegui identificar, porque eu ainda não tinha os contratos da evolução da dívida. Era na primeira semana ali. E aí eu descobri que eu tinha no financiamento do carro, eu tinha seguro prestamista, e no empréstimo do Banco do Brasil que eu tinha seguro prestamista. Eu nem sabia o que era seguro prestamista. Não sabia nem para que funcionava, né? Eu só descobri no curso. Aí eu disse, não, isso aqui eu vou conseguir. E aí peguei ali a cartinha, né, o requerimento ali da devolução, do resgate do seguro prestamista, e liguei para o 0800 do seguro prestamista do carro. Eu já tinha visto que tinha no contrato, eu tinha acesso à internet. E eles prontamente, não, a gente vai devolver e tal, 7 dias na conta. Acho que menos de 7 dias, acho não, né? Entrou, porque em 14 dias de curso, eu já estava com o curso pago, só com dinheiro dos resgates do seguro prestamista, desses dois, do financiamento e do empréstimo, né? Então, aí, quando eu recebi a nota do curso, que aí acho que tu deixa 15 dias, né, para a pessoa que, quando quer desistir, se não quiser continuar. Então, 15 dias de curso, eu já estava pago. Claro, né, eu tinha feito um cartão de crédito em 12 vezes, que já estava lá, né, pronto para entrar na negociação. Que entrou, no final das contas, entrou, né, eu paguei tudo, mas sem juro, né, tô pagando ainda, né. Fiz a negociação, mas não vou ter que pagar aquele juro do rotativo, né? Idri, eu vou pegar nesse ponto aqui com você, porque eu vou falar agora de uma redução de dívida de 200 mil reais. Eu vou falar, eu comecei a live falando que eu vou falar, sim. O pessoal deve estar doido aqui pra saber já. Teaser. Mas... É o teaser que chama, quando tu cria expectativa na pessoa. Isso. Aí, é porque assim, ó, quando fala assim, nossa, eu já tô endividado e eu vou fazer mais uma dívida para fazer um curso. E aí eu sempre falo, eu nem vou entrar muito nessa seara aqui, mas eu sempre falo, cara, e quanto que custa não fazer nada? 1.700 foi o que você teve de volta, né, Dri? E quanto mais que você já tinha pago, porque o seguro prestamista não devolve inteiro, você pagou enfiado lá, e devolver o seguro não significa que você vai pagar por ele, né? Porque ele está embutido no financiamento. Quando você devolve, quando você tem a devolução, é uma mera reparação da merda que fizeram com você. E eu sempre falo com as pessoas que quem não achar seguro, para de dizer que, nossa, eu tô triste porque eu não achei seguro. Porque achar seguro é tipo descobrir uma traição. É você descobrir que você foi traído. O máximo que você vai fazer é falar, já que eu descobri que eu fui traído, eu vou sair desse relacionamento. Cancela, tal. Se você chegar lá e falar, putz, não fui traído, ótimo, maravilha. Então eu quis fazer essa... Tu tá pagando mais ainda do que, além do juro abusivo, tu tá pagando mais alguma coisa. E eu realmente não sabia o que era seguro prestamista. É uma coisa que eu nunca me atentei a ler contratos quando eu assinava, assim. Eu tinha muito essa coisa avoada, sabe? Então... eu simplesmente, eu queria comprar um carro, ótimo, vou conseguir comprar o carro, meu Deus, né, daquela coisa. Vou lá, eu lembro assim que a revenda me mandou pelo WhatsApp o contrato, eu assinei digital, sabe? Que hoje em dia acontece muito isso, né? Eu até tirei o aplicativo de assinatura digital do meu celular, porque agora eu prefiro ler, eu prefiro falar pessoalmente, perguntar tudo, porque é realmente uma mudança de hábito que tu tem que fazer na tua vida, que pra mim, eu não sei se tem muita gente que faz isso, eu era muito desligada nisso. Eu assinava coisas que eu não lia, sabe? Então, assim, é uma coisa que tu tem que criar e é só tu que tem que querer. Não adianta ter o melhor método do mundo se tu não estiver disposta a fazer as coisas darem certo. E aí, como eu tava muito afim de dar certo, e eu sou uma pessoa que quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Então, assim, é um negócio que realmente eu sabia que podia dar certo, que é isso que eu coloquei lá pra ti no início, né? Vou fazer acontecer, sabe? É um compromisso que eu tenho comigo.
E só eu que posso fazer acontecer. E aí foi isso que me deu força. E esse resgate de seguro prestamista nos primeiros 15 dias, para mim, assim, ó, foi um gás. Foi um negócio assim, meu Deus do céu, como que eu não sabia disso, sabe? E aí eu fui atrás. Aí eu lembro que uns 10 dias depois que eu comecei o curso, eu tava com dificuldade de mexer no PDF e tal. Eu não tinha muito dinheiro, assim, sobrando, sabe? Eu fui lá na papelaria, eu imprimi todo o PDF, eu fazia o checklist, eu fazia assim, ó, é um estudo, é como eu me dediquei para estudar outras coisas na minha vida, eu vou me dedicar para estudar isso aqui. E aí eu fui ali. Não me adiantei muito, assim, assistia as aulas, olhava no PDF, sabe? Absorvia, porque tu tem que absorver as coisas, não adianta tu querer fazer tudo correndo, né? Tu tem que entender também e assimilar as coisas, né? E aí eu fiquei ali dedicada mesmo, em pouco tempo tu consegue concluir as aulas, tu consegue fazer uma outra coisa assistindo algumas aulas tu consegue, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu lembro que eu lavava a louça e reassistia algumas coisas, sabe? Tava ali fazendo alguma outra coisa que não precisava prestar muita atenção, assistia, sabe? Então, assim, não é desculpa, aí eu não tenho tempo. A gente tem tempo, sim. Antes de dormir, durante a semana é muito corrido para mim, e eu ficava sábado, maratonava as aulas, sabe? No outro dia, no domingo, eu tava a mil, assim, segunda-feira eu tenho que fazer isso, tenho que fazer, sabe? E é isso. É a gente que tem mais. E eu quero te perguntar isso. Uma colega acabou de perguntar aqui, porque eu tô avançando nas suas conquistas. A primeira foi cancelar o seguro e ter o seguro de volta. O seu salário, né? Uma colega falou, então como é que eu vou negociar se meu salário está todo comprometido? A proteção salarial, aí você conseguiu? Depois do seguro prestamista, na verdade, o que me chamou mais atenção no curso foi a proteção salarial, que era um termo que eu não tinha visto nos outros, né? E quando eu cheguei com esse discurso, com esse argumento lá no banco, sabe? A minha gerente ficou assim, sabe? Isso não, eu quero proteção salarial, porque está sendo descontado esse valor, está acima do permitido, né, na lei, e eu vou pagar. Eu vou pagar isso que eu estou devendo para o banco, mas o que está sendo descontado não é justo. É abusivo, é além do que eu pedi, e eu nem sei o que eu estou pagando, e eu preciso da minha proteção salarial. Eu quero receber o meu soldo em outro banco. Já tem uma outra conta, e aí eu já estava em negociação. Meu nome não estava sujo, né? Meu nome não chegou a sujar, não chegou a entrar no SPC, porque quando a gente está em negociação no Procon, pode ficar 2 meses, 20 dias, na verdade, é o máximo, né? Eles não colocam o nome no SPC. Eles avisam até que vai entrar, mas não entra. Tanto é que agora, nessa negociação que eu tô do cheque especial, eu já recebi o aviso lá de negociação, um acordo, né, no site do Serasa, que eu posso pagar em 96 vezes lá, dar uma entrada de 200 pila, pagar em 96 vezes, né, mas eu não vou fazer, obviamente, né, porque eu sei que se eu for até o Procon, eles vão abater todo o juro. Então, essa é a chave. Não sei nem se eu tô dando spoiler aqui no teu método, porque as pessoas não, de forma alguma. Inclusive, é isso que eu quero dizer. Eu acho que isso é preguiça, né? De fazer todo o caminho. Saque, gerente, saque, Bacen, Procon, né? Que são os 5. As pessoas têm preguiça porque é trabalhoso tu fazer tudo isso. Só que se tu chegar lá no Procon, tu vai deixar de pagar 200 mil que tu não deve. E aí que eu ia chegar. Por quê? A proteção salarial eu vou mostrar na semana. Eu já venho falando nas lives, mas eu vou mostrar na semana, né? A Adri fez isso por quê? A Adri estava refém do banco. O banco não negociava com ela porque o salário dela caía lá. E aí você estendia a dívida para a dívida aumentar. Isso que aconteceu comigo. Negociava do jeito deles, eu quero dizer, né? Só oferecendo para você jogar pra frente, 24 meses, a dívida foi para 96 meses e aumentou
200 mil. Pois é, e a proteção salarial, ela é assim. Como é que foi, Dri? Primeiro mês de salário protegido. Como é que um alívio. Eu até não sabia que ia dar certo, né? Porque aí eu não posso falar que a gerente não ajudou, sabe? A gerente, assim, ela conseguiu fazer com que a minha conta fosse para conta poupança. Mas com certeza foi porque ela viu que eu realmente estava sabendo o que eu estava dizendo, né? E eu conversava com ela francamente. Assim, olha, eu não tinha assim, uma relação muito íntima com ela, sabe? Até porque me colocaram numa agência que eu não pedi, sabe? Eu estava numa agência estilo do Banco do Brasil, que eu não sabia. Aqui, não sei como é que é aí, mas aqui em Santa Maria, agência estilo é para os empresários, para os generais, E aí um colega meu me disse assim, Adriana, nem os generais se encontram nessa agência, o que tu tá fazendo nessa agência? Eu não sei, me colocaram lá, sabe? Então, assim, eu simplesmente estava numa agência que era tudo VIP, o negócio de atendimento ótimo, perfeito, sabe? Não tinha nem caixa, né? Um negócio que tu vai, senta numa cadeirinha, um negócio assim, super confortável, o ar-condicionado sempre a 1000, sabe? Assim, nossa, agora eu tô caixa, né? A caixa, coitadinha da caixa, né? Mas eu tô rindo. É porque no curso, gente, eu tenho aula disso aqui no YouTube, mas no curso tem uma aula só que eu falo disso. Que a cadeira no banco é para você. Quando o banco é chique, é para você se esparramar lá e contratar todos os produtos. Quando é a Caixa Econômica ou a agência básica do Banco do Brasil, é uma cadeirinha furreca, dura, pra você ir embora logo. E isso é verdade mesmo, né? E eu falo disso, então assim, cara, a proteção salarial foi, eu acho que a chave para você avançar. Só que aí, Dri, começou a T6, você com um financiamento de casa rodando, sem poder, né? Ela tava no meio do financiamento da casa, a gente já vai contar isso para vocês. Não podia nem sonhar em sujar o nome, e eu não ensino ninguém deixa o nome sujar, se eu quisesse ter com certeza. Mas aí, o que eu pensei? Esse aluguel que eu pago, né? Eu posso pagar a prestação numa casa. E eu já estava há 1 ano pagando aluguel. E aí eu tenho assim, né? Eu tenho tempo para adquirir as coisas, porque o meu cargo é temporário. E aí eu precisava sair daquilo. E aí eu vou tentar fazer esse financiamento, que é o valor menor até do aluguel. Que eu estava morando num lugar que tinha um condomínio muito alto. Então, assim, as coisas estavam realmente muito apertadas. E eu sempre... Se eu não tivesse essa minha fé muito, muito forte, sabe? Muito alimentada em mim, eu não teria coragem de fazer. E aí entra essa outra questão, né? De tu ter orientação, de tu saber que tu tá fazendo as coisas da forma como tem que ser feitas. E aí que foi quando eu te encontrei, assim, porque eu assinei o contrato do financiamento da casa, eu já estava no método, eu já estava no curso, eu sabia o que eu estava fazendo, eu já tinha o meu mapa ali, né, das minhas dívidas. Então, assim, eu já tinha o controle, né, muito inicial ainda, que eu me sinto muito inicial ainda, nessa coisa do controle do orçamento mensal, que é uma coisa que eu quero melhorar bastante, assim, depois que eu terminar de renegociar as minhas dívidas, eu quero sentar com isso, sabe, e fazer realmente dar certo, porque eu quero conseguir investir dinheiro, quero conseguir fazer as coisas darem certo mesmo. Mas, assim, nesse momento eu tenho que me preocupar em renegociar essas dívidas, para o meu nome não ficar sujo, e também em função caber tudo no orçamento, né? Caber tudo no meu orçamento. Era a sua preocupação naquele momento, né? Beleza, comecei o curso. Será que essa maluca vai me mandar deixar o nome no Serasa? Eu não posso. Você escreveu no raio-x, bem assim, ó. Você escreveu bem assim: quero negociar as minhas dívidas sem meu nome entrar no Serasa. Eu entrei hoje à tarde para lembrar, assim, quantas reclamações eu tenho no Procon? Tenho 3. Outubro, novembro e agora em janeiro, que foi o último. Então, assim, eu só tenho 3 reclamações. Se chegar lá, e sempre fui muito atendida prontamente, assim, o sistema do site do consumidor.gov é muito bom. O banco responde,
sabe? É eficientíssimo, assim. O Bacen ainda, como eu passei quem resolveu foi em todas as minhas renegociações foi o consumidor.gov, né, que é o Procon. Então, assim, nem cheguei a ver lá no Bacen, não fui atendida pelo Bacen. Acho que eles só notificam o banco, né? Não vem nada pra gente. Porque eles até. É que quando você faz do jeito que o método ensina, é mais rápido, né? Porque eu falo para disparar tudo de uma vez, aí meio que eles juntam as duas demandas, né? Idri, foi no primeiro Procon ou no segundo Procon que o Banco do Brasil cedeu? O primeiro Procon usando que eu abri, fiz todos os passos. Tentei na agência, eles não deram algumas coisas que eu pedi, todos aqueles documentos, né? Os requerimentos, né? Algumas coisas eu não consegui. E aí tive que entrar no Bacen e no Procon. Na verdade, pedi na ouvidoria, eles mandaram uma carta gigante lá, dizendo que eu tinha assinado, que eu tinha lido o contrato, blá, 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 na ouvidoria. Eu disse, então tá, vou pro Bacen. Então. E aí, quando eu falei pra gerente também, que ela não conseguia os documentos, né? Porque a tua agência, tu abriu, era em outra cidade, era lá numa cidade do interior, quando eu abri a minha conta mesmo, no Banco do Brasil. Eu disse, sim, mas deve estar lá, né? Eu preciso desse contrato inicial da minha conta. Aí demorou um pouco mais. A portabilidade eles não conseguiam fazer também. Eu fiquei 2 meses, né? Aí eles fizeram assim, a gente não consegue fazer a portabilidade, a gente não consegue fazer a migração esse mês. Fazer o teu soldo, o teu dinheiro, o teu salário vai entrar na poupança e tu saca na poupança, tu consegue sacar na poupança. Aí não vai descontar o que tu tem lá no CDC salário, né? Porque o meu não é consignado, é salário, né? Como eu sou temporária, eles não fazem consignado. Aí depois eu fui ver até as taxas de juro que eram, que eu contratei sem nem ler, né? Obviamente, que se eu soubesse, não tinha nem contratado um empréstimo com 5,9% de juro, né, ao mês. Então, assim, eu fiz todo esse levantamento, né, para me antenar e ver o que eu realmente tinha feito, né, com essa. Aí você mandou, então, o primeiro Procon foi para eles te darem o documento. Aí foi no segundo que você falou, vou mandar a T6. Aí eles começaram a entrar em contato comigo, o banco, né, gerente e pessoal do saque, e aí todo mundo muito prestativo, né, isso no primeiro Procon. Eu disse, olha aí, tá dando certo o negócio. O Procon deve estar apertando alguém lá, né? Alguém tá sendo apertado lá no banco, né? Porque não quiseram me dar os documentos, não quiseram assinar os requerimentos no banco também. A primeira conversa que eu tive com a gerente, ela olhou assim e disse, isso aqui eu tenho que passar pro jurídico. Porque eu tava pedindo a mudança de cobrança do empréstimo para boleto, né? Eu disse, não, tudo bem, eu vou aguardar, então. Aí, o jurídico não me respondia. Entrei lá, fui pro Bacen, Procon e deu certo, porque aí eles me responderam e conseguiram me mandar todos os documentos, né? E aí tá, essa foi a primeira, finalizei ali bonitinho, avaliei ali o atendimento deles, né? Atenderam todos os meus pedidos, beleza, documentos em mãos. Aí eu fui para a segunda etapa, que aí era a negociação. Aí a segunda Aí eu tive uma sorte, eu acho, né? Que é sorte, que abriu aquela campanha de renegociação maravilhosa. Eu ia até te falar isso, né? Não foi aquela campanha, não foi. Não tava a campanha, era para quem tava com nome sujo. Mas aí que tá. Não era para quem tava com nome limpo. Só que você que venceu. Aí isso já era dezembro, né? Era final de novembro até que tinha negociação. E venceu 2 dias, faziam 2 dias que tinha vencido. E aí eu mandei, já está vencido, porque se fosse antes eu não conseguiria entrar na campanha. Isso o pessoal do próprio Procon dizia, né? As contas devem estar vencidas. Aí venceu 2 dias, eu fui lá. Botei a T6 lá, bonitinha, botei todas as dívidas, as taxas de juros, porque né, tem isso no método, né? Aí eu lembro que consegui ler isso aqui, que eu não sabia. Não sabia ler, não sabia o que era o efetivo.
o custo efetivo total, taxa de juros, eu não sabia nada, né? Isso tu ensina no método, né? Bom, não sabia nem que era seguro prestamista. Enfim, aí... que é a coisa básica, né? E aí comecei a entender aquilo ali, botei lá junto com a T6, né? Que estava atrasada, mas a minha intenção era já ter, como eu já tinha conseguido receber o meu salário integral em dezembro, eu deixei um dinheirinho ali, tá? Isso aqui eu posso dar a entrada. E o resto, como eu não paguei, né? Todo aquele empréstimo que estava descontando, não paguei o cartão de crédito também, que eu pretendia botar tudo junto, sobrou bastante dinheiro, mas como eu também estava me mudando, eu gastei com mudança, gastei com outras coisas que não estariam, né, no meu planejamento. Enfim, assim, eu consegui tirar uma coisa e colocar no outra, assim, de uma forma que nem eu sei até hoje como eu consegui. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, nesse mês de dezembro, eu fiquei em negociação. Ó, eu tenho tanto para dar de entrada e preciso de um abatimento desses juros aqui que não está dando certo. E aí ele veio com uma proposta assim que eu não acreditei a primeira vez que eu li aqui. Você mandou para mim, certo, tipo isso. assim, Nage, dá uma olhada, tá meio louco. Aí Conta assim, aí. minha dívida tava, até anotei aqui. A minha dívida tava, se eu continuasse pagando do jeito que tava, como eu tava pagando em dia, né, antes de entrar no curso, eu tava pagando, mas tava já vendo que não ia conseguir muito tempo, porque eu já tava no cheque especial, já tava com o meu cartão de crédito muito alto, assim, porque eu fazia compras de mercado, essas coisas básicas mesmo, fazia tudo no cartão de crédito, e se eu continuasse pagando como tava, eu ia pagar 281.246,20. 281 mil eu ia pagar a minha dívida, que não chegou a ser 40 mil reais que eu peguei com o banco, né? Então, de 40 mil reais se transformou em 280 mil. Só do empréstimo, não estou falando do cheque especial e nem do cartão de crédito. Estou falando só do empréstimo. E aí ele me passou uma proposta de 77 mil pagos em 36 vezes. 36 vezes, agora eu não botei aqui a parcela. Não, 2.200, acho que foi agora essa última boleto que eu paguei, 2.200, até diminuiu um pouco a parcela do que eu tinha colocado, que a gente tinha feito no acordo. Então, assim, eu não acreditei que de 281 mil, eu vou pagar 77 mil e ainda vou poder parcelar em 36 vezes, em 3 anos, né? No caso, eu pagaria em 8 anos 280 mil e ele está me propondo, isso via Procon, né? Via consumidor.gov, falando com o atendente do Banco do Brasil no site do consumidor.gov. Aí disse, não tá certo. Daí eu perguntei, o que tá incluso isso aqui? São as 3 operações, no caso, as 2 operações, né? De empréstimo CDC salário. Que seria os 40 mil ali que eu tinha pego, tinha pago um pouco, né? Mas aí fui renovando e aí aquela coisa virou aquela bola de neve. Aí eu mandei a mensagem pra ti. Eu não tô acreditando, né? E aí tu também disse, eu também não tô acreditando. Eu tá... Aí confirmei com ele, ele disse, não, é isso aí, a gente está fazendo um abatimento total dos juros, e só que tu não vai conseguir pedir empréstimo para o banco, tu vai ficar com uma restrição no banco. Não, beleza, nem queria mais ter conta nesse banco mesmo. Eu falei isso pra ele. E eu acho importante explicar isso, tá? O que acontece? A Adri, ela não deu calote no banco, ela não ficou atrasada 6 meses para negociar no Serasa. Só que o Banco do Brasil fez sim uma proposta para ela dizendo assim, Dri, seu nome tá limpo, tá tudo limpo, mas a gente, Banco do Brasil, não vai emprestar mais dinheiro para você. E isso eu expliquei numa live esses dias, né? E aí eu sempre falo pra pessoa assim, seu marido te traiu, né? Tudo bem que casamento não é um bom exemplo, mas vamos lá. Seu marido te traiu, fez coisa escondida de você, queria que você pagasse 3 vezes mais de uma dívida, ainda
ainda você quer voltar com ele? Eu brinco sempre. E assim, eu não gosto de dar exemplo de casamento, porque casamento pra mim é um negócio sagrado. Mas é pra sair daí da linguagem que o povo entende, né? Então eu falo assim, cara, ela vai ficar com o nome limpo, né? Então assim, Dri, quando você assinou esse contrato, reduzindo R$ 200.000 sua dívida, cara, como é que foi? Como é que Eu você não se tava sentiu? Como é que foi acreditando, né? isso? Primeiro. Porque aí quando tu me chamou pra falar no plantão, aí eu me liguei assim, nossa, 200. Aí tu me disse, não, porque aí eu já tinha feito o cálculo, né? 203.438. E aí tu disse, é 3 vezes menos do que tu ia pagar, no caso, os 77 mil. E aí eu, nossa, é exatamente como ela estava falando no início. E assim, eu não acreditava que seria possível acontecer isso comigo, sabe? Mas eu fui lá e fiz, sabe? Eu tava realmente disposta a fazer isso, como eu falei para todo mundo, né? No início, para as pessoas entenderem que não adianta comprar o curso e começar a assistir as aulas e achar que as coisas vão acontecer do nada, assim. Eu fui atrás, eu fiquei noites em claro assistindo as aulas, anotando as coisas, porque para mim era muito novo isso, sabe? Para mim era uma coisa assim que eu não fazia mesmo. Eu não era nem um pouco ligada em organização financeira. Eu fazia muitas outras coisas que eu gostava de estudar, que eu gostava de aprender, mas isso era uma coisa da minha área que eu tinha eu tenho aí no bloqueio mental, que eu trabalho isso na terapia. Porque você é de outra área, humanas, né? E eu quero até... uma pessoa fez uma... eu ia falar, você é de humanas, né? Não é de número. E eu quero responder uma pergunta aqui, Dri, porque quando a gente fala uma coisa, automaticamente as pessoas já ficam desesperadas do outro lado, né? E eu quero dar o desfecho dessa história assim. Você assinou o contrato. Só que, Dri, e aí? Você conseguiu financiar a sua casa? Liberaram o dinheiro? Pagaram sua casa? Ou a Caixa Econômica falando não. Caloteira, não vou financiar a sua casa. Como estava atrasada ali, quando eu assinei o contrato com a Caixa, eu ainda não estava com nenhuma prestação atrasada do empréstimo, eu estava pagando tudo em dia, meu score estava 980, estava altíssimo, assim. Tava muito, eu sempre acompanhava, na verdade, sim, comecei a acompanhar depois das primeiras aulas, que eu não sabia nem o que era registrado, SR, essas coisas todas aí também. Aí fiz tudo que tinha que fazer, para mim era tudo grego, mas fui aprendendo. E aí fiz as minhas atualizações cadastrais lá no Serasa, no Boa Vista, né? E aí fui acompanhando o meu score, fui vendo assim, meu score tá bom, assim, eu achando assim, tá, já tá tudo ferrado agora. O negócio tá ferrado, eu tô com super endividamento. Já tava achando que eu tava super endividada, né? Aquela coisa toda que a gente não tem ainda noção, mas realmente eu tava devendo muito mais do que eu podia pagar. E eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para controlar isso e que eu tava pagando muito juro, que era abusivo e que eu precisava fazer alguma coisa para não ter que pagar mais isso, sabe? E eu achava muito injusto isso. De ter que pagar uma coisa que a gente nem sabe onde que foi esse dinheiro, sabe? E realmente a gente não usou, é juro, é abusivo, é uma coisa que a gente acaba, né, não sabendo nem como lidar com aquilo aí. E eu acho que isso que, quando a gente se toca que é injusto, a gente cria coragem de ir lá e dizer, olha, eu quero pagar, eu não quero ficar devendo para o banco, mas eu não peguei esse dinheiro. Eu não fiz nada com esse dinheiro, sabe? É juros e é abusivo, é injusto. Tá aqui, a lei diz isso, tá descontando no meu salário uma coisa que eu não utilizei. Sim. Idri, uma pergunta. Você negociou o crédito pessoal, que eram 2 operações, e conseguiu também cartão de crédito parcelado em 36 vezes com a mesma taxa. Proposta que eu recebi lá pelo site do consumidor.gov, só tinham o CDC salário, né? E aí foi essa proposta dele de 77.800. Aí de 281 mil, eu pagaria 77 mil. Sim. Aí eu pedi para ele incluir as outras
operações, que aí era o cartão de crédito, que aí em função de eu estar com um desconto muito alto no meu salário, meu cartão de crédito estava... eu parcelei o cartão de crédito, estava assim uma coisa terrível, sabe? Chegou a meses que meu cartão de crédito estava dando 7 mil, sabe? 7 mil é o valor do meu contra-cheque, o valor líquido do meu contra-cheque. Então, assim, a gente estava devendo tudo que eu ganhava no cartão de crédito. E é um negócio, assim, inacreditável como eu deixei chegar nesse ponto, sabe? Aí ele me fez uma proposta de incluir o cartão de crédito, né? Sem nada de juro também, só o que eu utilizei ali, o limite que eu tinha utilizado. Eu disse, inclui. Aí ia dar uns 200, 300 reais a mais na parcela ali, né, da renegociação do empréstimo, eu inclui. Aí até ele não conseguiu incluir o cheque especial. Aí ele disse assim, olha, o cheque especial eu não consegui incluir e tu não vai poder fazer abatimento de juros desse cheque especial. E eu digo, vou sim, eu vou no Procon. Ai, não, ele disse pra ele não, tudo e aí bem, você... tá ótimo, e aí pode deixar só essas 3 operações, os 2 empréstimos e o cartão de crédito, essa parcela eu vou conseguir pagar, tá boa, tá dentro do meu orçamento. Aí eu esperei um mês e entrei de novo no Procon, aí com cheque especial, pedindo o abatimento. Aí eu dei uma modificadinha ali na carta, ainda em T6, né, porque... tava ainda, o negócio não tava muito tempo atrasado, o juro tava correndo ali, já tava o meu limite do cheque especial era 8 mil. E já tava em 10 mil, porque faz menos tempo que eu tô no cheque especial. Em função de eu estar querendo limpar, né, vestir um santo pela outra, e aí começou o cheque especial ali naquela coisa, né? E aí, acho que desde de setembro que eu comecei a usar o cheque especial, e aí em função da mudança também, eu precisei tirar o dinheiro do cheque especial para conseguir dar conta de tudo, né? Dri, agora eu quero te perguntar o seguinte. Eu sempre faço essa pergunta no começo, né? Para você, eu deixei para fazer no final. Você saiu do caos financeiro, seu salário tá sobrando? Eu prefiro dizer que eu estou controlando o meu dinheiro hoje. Assim, sair do caos, eu ainda só vou te dizer que eu saí do caos quando eu tiver o controle do meu orçamento mensal, quando eu tiver, sabe, como eu tô ainda. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta de professora aqui. O que você acha que você não controla do teu orçamento? Me explica. Eu gosto de ser mais, assim, ponderada nesse quesito. Assim, eu sei que foi uma conquista muito grande. Hoje eu já tenho noção disso, né? Depois que a gente conversou e tal, e até assimilei melhor essas informações, assim, né? 203 mil é o valor da minha casa, né, Daj? Então, a casa que eu acabei de comprar, então, assim, aliás, a minha casa é menos ainda. Então, assim, eu consegui deixar de pagar o valor da minha casa. Oi? Deixa eu contar para vocês. Vou contar a história que ela tá dizendo para vocês. Ela diminuiu 200 mil uma dívida, tá morando na casa própria dela, negociou o cartão de crédito e ela não tá organizada ainda. Você é muito exigente com você, mulher. Eu tenho um problema com isso mesmo, mas é porque, Daj, assim, é uma coisa que eu precisava muito fazer na minha vida. Era uma coisa que eu iniciei em 2022 muito incomodada por não conseguir ter o controle financeiro da minha vida. E eu coloquei lá nas minhas metas, todos os setores, fazer curso de educação financeira, e eu demorei ainda para... Tá bom, Dri. Vou deixar você achando que isso aí tá desorganizado. Inclusive, agora, todo mundo que tava gostando de você tá bravo com você, porque você acha que ainda não tô perfeita. Mas isso é uma coisa que é bacana, porque... o negócio concretizado. Tanto é que a primeira negociação, enquanto eu não paguei o boleto, a entrada da negociação, eu não estava acreditando ainda que eu tinha feito a negociação de não pagar 203 mil de juro para o banco, né? E eu tava assim, não é possível. E daí, quando tu me disse assim, eu também não acredito, eu disse, tem alguma coisa errada.
Quando eu falei pra você, eu comecei a live explicando pra galera que eu também não acreditava. Por quê? A gente já tem aqui caso de redução de 100 mil, 90 mil, 130 mil. Quando eu achei que não tinha mais dívida maior, apareceu você. Dívida maior que eu falo de juro, né? Porque aqui tem pessoas do curso que tem dívida de 1 milhão. 1 milhão, 700 mil, 500 mil. Não é, era de redução de juro. E aí, quando eu vi o teu caso, eu falei assim, peraí, então tem mais ainda, tem mais. E eu acho que você não vai ser... Você entrou no top 1, tá? Era a Kelly. A Kelly saiu. Olha, é a maior redução de juro agora, não, é a sua. Foram 3 porque realmente foi é a maior redução de juro. Fala, sabe? E que eu... Sim. Achava que eu nunca achei, Dagi, assim, que eu estaria dando o meu testemunho de uma coisa dessa grandiosidade, sabe? E assim, é uma coisa que me deixa muito, muito emocionada mesmo. Eu não chorei o que eu tinha para chorar, né? Nesses últimos meses, assim, de alegria, obviamente. Mas, assim, é um negócio que é inacreditável, que tu não consegue assimilar de uma hora para outra. E até tu se dá conta, e aí quando eu falo para algumas pessoas, isso é uma coisa que a gente não fala para todo mundo, né? Até porque as pessoas não vão entender. Assim, só quem tá nessa situação sabe, né? Então, assim, tem pessoas que nem vale a pena a gente gastar o nosso tempo. Então, vamos gastar nossa energia com outra coisa, fazendo melhor, né, as coisas pra gente. Mas, assim, também tem pessoas que nem entendem como é que eu adquiri uma dívida de 280 mil, né? Então, assim, só quem tá nesse lugar, assim, de tentar reorganizar a vida sabe como é que chegou nesse ponto, né? Porque até quando a gente tá no caos, a gente não enxerga, né? É aquilo que eu te falei, né? Os primeiros passos do curso é a gente entender como que a gente chegou nesse ponto. E o mais importante que eu acho do curso, para quem não conhece o método, é que a gente não é julgado por isso, né? E aqui é uma coisa que eu me emociono. A gente não é julgado porque a gente não faz as coisas pro mal. A gente faz as coisas porque a gente quer fazer o bem. Porque a gente quer adquirir as coisas. A gente quer dar conforto pra nossa família, sabe? E aqui ninguém julga ninguém, sabe? E isso que pra mim é o que me manteve, sabe? Confiante, firme no processo, porque isso motiva a gente. Ninguém tá julgando ninguém aqui. Às vezes a gente faz as coisas, né, mete os pés pelas mãos, mas é para fazer o bem. Então, assim, eu queria comprar um carro legal, porque, sabe, eu mereço isso, eu estudei, eu trabalho pra caramba, assim, a minha filha tem que estudar numa escola boa porque eu valorizo a educação. Eu sei que isso é a única coisa que eu vou poder deixar para ela, sabe? Uma boa educação para ela fazer a vida dela, assim, ser independente, buscar as coisas para a vida dela, assim como eu fiz, sabe? Eu não tive um suporte familiar, mas eu quero deixar isso para ela, sabe? Então, assim, cara, isso é doido, é muito doido. Eu ia te perguntar, pode beber água aí, você emocionou todo mundo aqui, até eu. Mas eu ia te perguntar algo que você meio que já respondeu, sabe? Que, cara, qual que é o preço, né? Como é que você tá se sentindo agora? Como é que ter passado por esses 2 meses de muito trabalho, muita dedicação? Mas como é que tá a vida agora? O que não estava sendo possível que agora está sendo? Como que tá a vida na casa nova? Quero que você compartilhe um pouco. Sim, eu tô muito realizada, assim, com as minhas escolhas, sabe? Dos meus últimos anos. Apesar de eu ter passado por tudo isso, de eu ter me apertado mesmo financeiramente, eu tô conseguindo adquirir as coisas. Eu tô na minha casa, eu tenho muita coisa para fazer ainda nela, sabe? Mas é minha, sabe? Eu posso fazer um furo na parede, que eu não tenho que dar satisfação para imobiliária, sabe? Assim, esse tipo de coisa simples, sabe? Que a minha filha pode brincar. Eu escolhi um lugar que crianças brincam na rua, que é seguro, sabe? Tem os vizinhos para brincar, os amiguinhos. Então, assim, ela vai ter uma infância muito mais
saudável, né? Então, eu acho que isso é o que importa na vida. A gente, às vezes, acaba ficando nesse caos financeiro e querendo correr, pagar conta e trabalhar e sempre correndo atrás da máquina. Mas a gente tem que dar valor para isso, sabe? É um lugar que eu sei que eu vou envelhecer, sabe? Que eu vou, daqui, quando eu terminar de pagar essa casa, eu vou estar aposentada, já vou estar velha, sabe? Vou estar idosa. E é um lugar que com certeza vai ser saudável para eu, né? Sei lá, não sei, pode ser que mude também. Mas o meu plano é esse, sabe? É ter um lugar onde eu quero envelhecer, sabe? Que eu quero, né, ver os meus netos brincar, sabe? Então, assim, essa perspectiva de futuro, sabe? Bom, saber que as coisas vão dar certo, tá difícil ainda, tá apertado, mas eu recomecei a minha vida aos 34 anos, né, Dagi? Eu saí do zero, assim, mas eu nunca perdi a esperança, sabe? Eu nunca desisti. Eu acho que isso é importante, sabe? De tu ver que as coisas não estão dando certo e que tu tem tudo para dar errado, sabe? Mas tu, não, peraí. É uma questão de honra para mim. Eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou atrás. O máximo que vai acontecer é não dar certo, mas aí eu tento de outra forma, sabe? E é isso, sabe? Da gente ter a certeza que a gente está fazendo o melhor. Eu me endividei, mas foi pensando em fazer o melhor, sabe? Para mim, para minha filha, para a gente, sabe, ter uma estrutura melhor, para a gente ter uma vida mais confortável. Então, assim, é uma coisa que para mim é uma satisfação e eu fiz questão de compartilhar isso com as pessoas. Até tu me perguntou, né, em questão da minha privacidade, né, por ser militar, por ser jornalista, aquela coisa. Mas eu acho que é importante a gente compartilhar essa experiência de vida, porque todo mundo que está aqui tá no mesmo barco, sabe? Tá querendo fazer as coisas darem certo. Então, assim, dá para fazer. É possível, sabe? Só que a gente não pode desistir no meio do caminho, a gente tem que ir atrás. Não é um processo muito complexo. É só seguir o método, é só ir lá mandar a cartinha bonitinha ali, copia e cola, bota ali os dados da tua dívida, conversa, né, tem a postura que tu realmente quer resolver as coisas, que tu quer fazer isso o mais rápido possível, que tu sabe que tu deve, mas que aquele valor não é justo, sabe? Então, assim, é tu ter essa consciência e fazer as coisas darem certo até o final. Eu acho que eu te entendi, que eu estava escutando e entendendo. É porque você, de certa forma, está pagando o acordo do Banco do Brasil, está pagando a casa, acabou de se mudar, está pagando o carro, ou seja, está trabalhando para conseguir dar o melhor para sua família. E aí, realmente, quando a gente está construindo, não dá para forçar o orçamento, como eu te falei, assim, eu sou provedora de tudo, sabe? Então, assim, eu não posso falhar, eu não posso, hoje eu quero comer um negócio diferente, não, sabe como é que eu tô fazendo, assim, uma coisa que me ajuda também, né, na questão de organizar financeira, eu adotei um método na minha casa de fazer marmita, porque a minha filha estava um pouquinho acima do peso e tal. Cara, isso economiza horrores de tempo, de dinheiro, e tu tem uma alimentação saudável, sabe? Minha filha emagreceu, e assim, e a gente tá realmente mais saudável, sabe? Os exames dela melhoraram, sabe? Então, assim, eu tô economizando horrores em dinheiro, em comida. Eu não tinha uma alimentação, assim, muito desregrada, sabe? Mas o fato de eu adotar esse sistema de marmitas melhora tudo, sabe? Até o tempo que eu posso ficar com ela mais, sabe? A gente chega, esquenta a marmita, come e pronto, vamos assistir um filme, sabe? Não preciso ficar ali cozinhando à noite, cansada, sabe? Então, assim, são mudanças de hábitos que melhoram muito a nossa qualidade de vida e que a gente nem sabe que é possível. E com certeza. E o que eu gosto de
O que eu gosto de ouvir de você isso é que você não está fazendo isso para cobrir cheque especial. Você está fazendo isso porque é o melhor para você e sua família, para você poder decorar sua casa, para você poder fazer as coisas que você quer fazer. E eu acho que isso é muito legal, porque tem muita gente que, eu estou fazendo marmita. Aconteceu comigo, né, Dri? Eu fui fazer marmita porque meu dinheiro não dava e aquilo me causava um sofrimento, porque não era por um bom motivo. Gente, assim, ó... Era para que eu conseguisse o negócio da especial. marmita tem gente falando aqui da economia da marmita. Não é só economia, é um negócio, é um hábito saudável de vida que tu implementa, que tu come a quantidade certa de nutrientes que tu precisa para ser uma pessoa saudável. Dri do céu, que história, mulher! Que história! Você perguntou assim, quanto tempo? Já foi uma hora e meia. A gente é faladeira? Dagi, o meu objetivo aqui é realmente esse, sabe? É mostrar para as pessoas que dá certo, que é possível. E eu acreditei desde quando eu estava aí no lugar delas. Antes de começar o curso, eu não tinha dinheiro para comprar o curso também, sabe? Provavelmente quem está aqui não tem dinheiro para comprar o curso, mas em 15 dias eu consegui pagar todo o curso só com seguro prestamista. Então, assim, aconteceu comigo, com certeza tem gente que tem seguro prestamista e não sabe nem o que é seguro prestamista, como aconteceu comigo. E assim, é só seguir o método, é só fazer ali as coisas que tem que ser feito, sabe? Sem reclamar, sem mimimi, sem dizer, não tenho tempo, tô cansada hoje, sabe? Não, tem que... A gente sempre arruma uma desculpa, né, quando a gente não tá afim. E se a pessoa não tá afim, é melhor nem fazer, porque não vai dar certo, né? É bem isso, sabe? A questão de tu estar disposta a fazer as coisas darem certo na tua vida. E é uma coisa que não é só o curso. Eu sei que eu vou seguir o método o resto da minha vida. Eu tenho outras coisas para organizar. Eu quero investir dinheiro, quero que o dinheiro sobre e que multiplique, não só sobre, né? Então, assim, eu tenho até 2028 para estar no meu emprego. Depois de 2028, eu posso, até antes, se eu quiser, né, fazer um outro concurso, seguir noutra área, e um dos objetivos que eu quero é dar aula. Então, assim, pode ser que eu saia até antes, né, do exército e busque um outro cargo. Mas eu tendo esse controle, eu tendo sabendo gerenciar minha vida financeira, com certeza eu vou ser muito mais feliz em todos os outros setores da minha vida, sabe? Eu consigo ter um gerenciamento legal da minha saúde, da minha vida, da minha fé, porque por mais que as coisas estejam difíceis, eu tô sempre, né, tentando fazer as coisas melhorarem. Só em acreditar já é o suficiente para tu ter força, né? Todos os dias levantar, trabalhar, fazer o curso, implementar isso durante o teu dia a dia, sabe? E aí eu acho que o resto vai se ajeitando, sabe? E é isso, sabe? Só de eu poder compartilhar que deu certo comigo e que foi um resultado que nem tu dizer, foi o que a pessoa que mais conseguiu diminuir a dívida. Isso com certeza eu não imaginava quando eu estava assistindo a live na semana antes de comprar o curso. Eu não acredito, eu nunca imaginei que eu estaria aqui falando isso que eu tô falando hoje, sabe? Eu até via os exemplos e se eu conseguir diminuir na metade, tá bom. Se eu conseguir diminuir na metade, tá ótimo, na verdade. Não tava nem pensando em abater todo o juro. Mas eu consegui, e isso, nossa, se eu puder compartilhar isso, eu gostaria até de poder falar para mais pessoas, né? Mas em função, né, da exposição e tudo mais, né, que já te expliquei. Eu ia te falar o seguinte, você fica tranquila, né, que esse seu depoimento vai ajudar muitas pessoas. E não necessariamente precisam aí ser pessoas próximas, tal. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é que eu falo para eles assim, eu entendo se você não quiser contar para todo mundo da sua cidade que você passou por isso. Porque envolve muita coisa pessoal, né? Muita coisa alunos, assim, né? que às vezes são coisas que a gente nem elaborou ainda, são coisas que a gente tá ali, né, preso. Exato.
E, e foi muito lindo isso que você falou, né? Eu me senti bem porque aqui eu não sou julgada. Não tem necessidade, tem até uma influenciadora da internet que fala assim, não tem necessidade de você sangrar num tanque de tubarões. Ela fala, ela dá esse exemplo, eu acho incrível. Porque fala assim, não tem necessidade de você se jogar numa situação que vai todo mundo te julgar. Não tem mesmo, sabe? É você saber muito bem para quem, onde, quando você vai dividir. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso e falando assim, cara, que doido, né? Queria te agradecer muito pelo teu tempo de vir aqui, dar o seu relato, contar a tua história, a quantidade de gente que colocou aqui, que ajudou, que foi bom, que deu certo. Então, assim, como eu te falei, né? Tudo que você falou aqui provavelmente a gente vai fazer vai fazer os cortes que a gente faz da entrevista, vai divulgar isso para as mais pessoas. E assim como alguns dos depoimentos que você viu, que você duvidou, meu Deus, será que eu também vou conseguir? Vai ajudar outras pessoas o seu. Então, queria dar um grande beijo para tua filha, queria honrar você por esse esforço que você está fazendo de dar uma vida boa para tua família. Eu sei, agora eu entendi o que você quis me dizer. Eu sei que não é fácil uma mãe carregar tudo sozinha, educação, comida, leve e busca na escola, uniforme, roupa, cuidar da casa. Eu sei que não deve estar sendo nada fácil. Só que lá na frente, né? Eu não sei que curso que você está fazendo de desenvolvimento pessoal, mas eu sou muito fã do Wendel Carvalho, porque ele foi a pessoa que me despertou assim para a vida. Foi por causa dele foi por causa dele, e ele era daqui de Cuiabá. Foi por causa dele que eu entendi que eu estava endividada e que aquela vida que eu estava vivendo era uma merda. Então, quando ele fala vida de merda, eu me reconheci naquilo. E ele conta a história dele, que ele nem era, que ele tinha curso de 20 pessoas. Eu fiz esse curso dele de 20 pessoas. Eu conto isso pra todo mundo, tem foto aqui no meu feed, porque ele fala uma frase que é lá na frente a conta fecha. Se você me dissesse que há 10 anos atrás você me encontrasse em 2013 e falasse assim, você vai vencer tudo isso, você ainda vai ajudar milhares de pessoas a sair disso. Eu ia falar assim, eu duvido. Tanto que eu sempre a gente às vezes a gente não acredita no nosso potencial, né? Na nossa capacidade de fazer as coisas, mas a gente quer, e acho que isso que é importante. Às vezes a gente está tão desesperada, e é o que as pessoas estão dizendo aqui, né? Que está desesperada, não sabe fazer, que realmente quando a gente chega aqui, a gente já está no limite do limite, assim, a gente não sabe mais o que vai fazer. Só que quando a gente entra no processo, e o processo é longo, não adianta querer fazer as coisas de uma hora para outra. Quando a gente entra no processo, as coisas começam a ficar mais claras, né? E um dos primeiros tópicos que tu trabalha, né? A clareza. É o que a gente quer para nossa vida, é como as coisas devem ser feitas e como a gente tem que se nutrir diariamente para que essas coisas sejam feitas da melhor forma possível. Às vezes não vai dar certo, às vezes a gente vão acontecer coisas que vão deixar a gente desmotivada, a gente vai estar cansada, mas o processo é esse, é um dia após o outro, né? Todos os dias a gente passa tem de cada vez se fortalecer, até mesmo com as coisas que não dão certo. E aí quando a gente consegue um resultado assim, né, que nem a gente acreditava, né? E no caso imagina, tu não acreditava nem que tu ia conseguir sair dessa situação. Hoje tu tá ajudando pessoas a fazer isso, tá compartilhando o teu conhecimento, a tua experiência. E eu sempre deixei isso muito claro aqui, da minha gratidão por tu fazer esse trabalho, que isso não é só um trabalho, sabe? Não é só uma qualificação profissional que tu tem. Isso é generosidade da pessoa compartilhar isso e melhorar a vida, porque a gente melhora a vida, a gente tem segurança, a gente tem confiança nas coisas que a gente está fazendo, sabe? É um grupo que realmente lá no Face a gente se ajuda, se conversa, vê as experiências, troca, né, os problemas, e aí tu tá sempre dando puxão de orelha no pessoal, né? Ah, não fica falando que tu deixou de pagar, não fica falando que tu vai tentar, vai lá e faz.
sabe? Ou o mimimi do pessoal que não dá certo, que não faz as coisas certas, né? Que não fazem as coisas como devem ser feitas, e aí ficam lá reclamando daquela coisa. Então, assim, esse dia a dia, esse comportamento que a gente consegue modificar dentro do curso, ele é importante. E eu te digo assim, ó, eu já assisti todas as aulas, eu volto lá quando eu preciso. Então não é uma coisa assim, não é um fanatismo, não é uma coisa que tu tem que estar toda hora, mas tu tem que lembrar todos os dias que tu tá num processo. Então eu vou te liberar. Muito obrigada mesmo. Eu vou salvar a gravação. Um beijo, muito obrigada. Eu tô muito orgulhosa de você e muito obrigada por ter topado o meu convite, tá? Eu agradeço muito mesmo pela tua generosidade, que eu já falei aqui, e eu sempre ressalto, sempre destaco isso em todas as minhas manifestações lá no grupo e no curso, porque realmente é de uma generosidade que não é qualquer pessoa que consegue isso, de compartilhar e de passar esse conhecimento que, para mim, era zero, né? Era uma coisa que eu nunca acreditei, nunca sabia, nunca soube que era possível. E hoje eu, com certeza, me sinto muito mais inteligente. Com certeza, a minha ignorância me fez fazer coisas que realmente eu nem sabia que eu estava fazendo. E hoje... Mas agora, eis uma nova vida com mais dinheiro e zero dívida, com a sua casinha própria, com o seu carro na garagem e podendo dar a vida que você e a sua filha merecem. Muito, muito, muito obrigada. Sim. A gente se vê lá. Vou seguir lá participando. Tá, assim que eu tiver novidades, vou compartilhar. E quanto mais as coisas ficarem aliviadas, melhor, mais eu vou poder participar. E se alguém tiver alguma dúvida também, que eu puder ajudar, né, compartilhando a minha experiência, para mim é uma coisa que eu tenho, é uma forma de agradecer até toda essa, sim, retribuir, né, essa conquista para mim, que é uma das primeiras, né? Sim. Vão ter outras. E eu acho que é como eu falei, agora é infinito e além. Dri, eu vou tirar você da live, depois eu te mando uma mensagem para terminar de te agradecer. Obrigada tá bom? por tudo, Dagi. Fica com Deus. Beijo. Tchau.